Olá, muito boa noite a todos vocês. Estamos aqui em nome do Centro Espírita Caminho de Luz de Emmanuel, guardando um momentinho aqui enquanto o Instagram avisa todos esse vídeo, essa nossa reunião, essa nossa conversa que vai ficar gravada aqui também. Vai ficar gravada no Instagram e também futuramente a gente publica no YouTube. Pode compartilhar, quem sentir vontade. Guardando só um minutinho aqui para todo mundo poder entrar, todos que vão participar. E agradecemos nossos mentores, pedimos a proteção dele para essa nossa conversa, para essa nossa reunião. Que essa reunião possa ser abençoada e produtiva, todas as palavras que vão ser ditas e vão ser faladas. E aqui, enquanto todos possam acessar, todos que forem participar possam acessar, nós vamos começar aqui com uma oração psicografada por Chico Xavier, nosso querido irmão Chico, de Emmanuel, que é seu mentor. Oração Nossa é o nome dela. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem olhar os resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar considerações, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com a dificuldade dos outros, assim como precisamos de paciência dos outros para as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que ninguém façamos aquilo que não desejamos para os outros. Auxilia, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta está invariavelmente em cumprir-te os desígnios, onde, como queiras, hoje, agora e sempre. Essa oração é uma oração muito especial porque ela foi indicada pela nossa amiga Cândida. Quando eu conheci, não sei se vocês todos já conhecem ela, mas quando eu conheci foi a Cândida, nossa irmã do Caminho de Luz de Emmanuel, que indicou, e a gente ora hoje por ela, para que a espiritualidade amiga possa consolar ela e a mãe dela que fez a passagem recentemente também, que nossos amigos espirituais estejam no seu consolo, uma amiga muito querida, e também porque essa oração está muito relacionada ao que nós vamos falar hoje, que são os bem-aventurados aflitos. Quem são os aflitos? Aflição, os bem-aventurados, que são os aflitos, é um tema muito interessante de conversar, ao mesmo tempo fácil, porque todos nós temos uma dor, todos nós temos um problema. Se eu falar qualquer problema, qualquer um de nós que pode estar aqui, às vezes está passando, às vezes já passou, e ao mesmo tempo muito delicado. Porque quando nós vamos falar da dor de algum irmão, é muito delicado. Ainda mais que é difícil a gente conhecer a dor do outro sem ter calçado o sapato que o outro usou, sentir o calo que o outro tem sem ter calçado o mesmo sapato. Então é difícil eu falar do irmão que está na depressão se eu nunca cheguei numa depressão tão profunda quanto ele. E aqui nessa oração, a gente está vendo aqui que fala muitas coisas relacionadas a essas aflições. Por exemplo, a gente começa pedindo para que o Senhor nos ajude a orar, mas sem esquecer de trabalhar, a dar, olha os verbos que são usados, dar, servir e sofrer, para então depois progredir. E que está relacionado também ao que foi dito no Evangelho, no capítulo 5, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que são as bem-aventuranças. Vou ler duas passagens aqui para a gente poder conversar sobre essas passagens também. Antes disso, a gente lembra o seguinte, uma frase que Chico nos deixou, se eu fosse esperar melhores condições espirituais para servir, até hoje não teria começado. Isso nos remete o quê? A gente poder fazer o melhor que a gente tem. Quando a gente vai falar de temas desafiadores, por exemplo, quando a gente vai fazer um trabalho, fazer uma ação, se nós estivermos esperando que nós sejamos os perfeitos, os melhores, para estar tudo pronto, às vezes a gente não começa. E mesmo Chico, se ele falou que ele começou quando Emmanuel
convidou ele para começar, lá que ele perguntou o que ele ia precisar, que são as 3 coisas de muita disciplina, 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 disciplina. Talvez se ele não tivesse começado naquele momento, ele fala aqui para nós que até hoje ele não teria começado. Então, as atividades que nos são designadas, que seja na casa espírita, é como a gente faz muita comparação, por exemplo, com o exército, que dentro do exército tem um lema muito bonito, que é ânimo e entusiasmo. Não sei se ainda tem essa frase, quando a gente passa na porta do quartel, tem escrito lá ânimo e entusiasmo, que entusiasmo vem de estar com Deus, quem está entusiasmado está com Deus. E isso está escrito lá no quartel, não sei se ainda está, pode ser que pintaram e tiraram, mas é um lema deles, e que nos remete também à casa espírita. Qual que é a diferença? A diferença é que dentro do nosso segmento, dentro da nossa busca pelo amor, pela caridade, a arma são nossas palavras e a munição é o amor. Nós compartilhamos, em vez da guerra, a paz. Essa é a diferença. Mas é da mesma forma que quando a gente tem um capitão, um professor, alguém de uma patente mais alta que nos fala, vamos conversar sobre isso, nos orienta, e que a gente entende como aqueles realmente sendo o nosso orientador que a gente deve cumprir. E essa orientação também no mundo corporativo, que é vista de outra forma, faz primeiro, depois melhora, antes o feito do que o perfeito, ou então que o Sérgio Cortella, dentro da filosofia, fala de outra forma. Fazer o melhor do que eu posso, com o melhor do que eu tenho, até que eu tenha condições melhores para fazer melhor ainda. Essa é a análise que o Sérgio Cortella faz. Então, são várias óticas vistas sobre o mesmo assunto. Vamos falar do que tem que ser falado. E o suicídio é um tema, por exemplo, que está presente no mundo, era um tabu, ainda existe esse tabu, que não se deve falar sobre isso, que o fato da gente falar sobre isso vai incentivar outras pessoas a tomar essa atitude, essa mesma atitude. E a gente vê que não é bem isso. Eu peço aqui que quem tiver interesse de ficar, às vezes está achando minha voz meio chata, tudo bem, mas que quem tiver oportunidade de tempo para ficar, para ouvir o final, porque às vezes a gente ouve só uma parte sim, que é uma parte mais dolorida, mais difícil, mas no final sempre vem a bênção, uma palavra consoladora, e é isso da mesma forma que o estudo nos faz. O Evangelho, que nos fala dos aflitos, começa de uma forma dura, falando sobre isso, mas a gente sempre tem um consolo, aqueles que nos dão um consolo. Então, dentro do Espiritismo, dentro de várias formas, a gente trata isso como uma forma, como um irmão que cometeu um erro e que vai ter redenção. Mesmo que o caminho para isso seja sofrido, assim como nós, quando tropeçamos e erramos, às vezes é dolorido a gente ter que recomeçar, mas o Pai sempre nos dá a oportunidade. E não é visto como era antigamente, até hoje por algumas religiões, que visto com vergonha, como um erro imperdoável. Não, todos nós, o Pai é pura bondade, todos nós vamos continuar caminhando, podendo acertar novamente. Então vamos ler aqui só essa passagem, 2 parágrafos aqui sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurado os que sofrem perseguições pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Aqui é São Mateus no capítulo 5 também. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós agora que chorais, porque rireis. Mas ai de vós ricos, porque tendes vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciado, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. Aqui está falando das aflições que nós passamos no mundo. É o que todo mundo comentou. Ai de vós que tem fome. O mundo hoje tem fome, e a gente para essa reflexão. Qual que é a fome do mundo hoje? Em cada lugar tem um tipo de fome. Se a gente olhar na África, o grupo Fraternidades Sem Fronteira, que faz um trabalho tão bonito, que pôde nos mostrar isso, que lá as crianças não tomam banho, lá a água é extremamente para beber, não se lavam, não, lá as crianças às vezes ficam 2 dias sem alimento,
Então lá tem fome. E a fome que tem lá é de comida, é de alimento. E qual que é a fome na nossa realidade? Quem está aqui em Uberlândia com a gente, ou quem está vendo esse vídeo fora de Uberlândia, quem que possa vir a ver esse vídeo fora de Uberlândia, qual que é a nossa fome? Talvez a nossa fome seja de uma palavra amiga, de um abraço, de uma dor, às vezes o trabalho em excesso também. Então, aqui fala para que todas essas fomes que nós temos, as perseguições que nós sofremos, para que a gente possa passar por elas com resignação, que nós vamos ser consolados. Que a alegria do Pai vai nos abraçar, vai chegar até a gente. E é isso que está nos trazendo aqui, que a gente entende também que a resignação para passar por todas essas provas, que é muito importante. Quando a gente coloca da seguinte forma, imagina como pais, ou pai ou mãe, dando um presente para a filha, um presente para o filho, e ali a gente entrega esse presente, seja um jovem, uma criança, entrega uma boneca para ele, e aí aquela boneca ele fala, pai, essa boneca aqui, ela não mexe o bracinho, ela não fala, o cabelo dela não é do jeito que eu queria. Ou então um jovem, estou dando um carro para ele, fala, pai, esse carro não tem direção hidráulica, ele não tem tração nas 4 rodas, mas é só para você ir para a faculdade. E como que o pai vai se sentir quando o filho dá essa informação por esse presente que ele recebeu ali? Ele vai ficar triste, né? Provavelmente o pai vai se sentir triste da mesma forma quando a gente recebe o presente da vida e a gente está reclamando por ela. A gente está passando por essas provas sem a devida resignação. O pai pode se entristecer com a gente porque a vida, a nossa vida é o maior presente que nós recebemos. Dentro desse plano, dentro dessa passagem, é o maior presente que a gente tem. E por isso nos anima quando a gente ouve Joana de Ângeles, por exemplo, que nos deixa uma mensagem. No final dessa jornada verás que os problemas que você acha que hoje é problema nunca existiu. Na verdade, todos eles foram colocados ali para que você possa evoluir espiritualmente. Com isso, no final dessa nossa jornada, nós vamos ver que aqueles problemas, aquela dor, e a gente vai criando mais força, tendo resignação, ao invés de reclamar, buscar como que eu posso melhorar, o que eu devo fazer. Existem vários caminhos hoje que nos apoiam nas nossas aflições. E o tratamento que é feito dentro da casa espírita, o trabalho espiritual é de essencial importância. Então, conversar com o mentor, tomar o passe, isso é muito importante. Mas a gente sempre lembra que o trabalho é feito em conjunto. Antes também existia o estereótipo que o psicólogo era para tratar doidos, e na verdade justamente ao contrário, né? O psicólogo está ali para evitar que a gente chegue a um caso mais extremo, a um caso mais delicado, de chegar a um problema mais sério. Então, que a gente possa procurar as ajudas que tem dentro da casa espírita, tem o atendimento pelo mentor. Dentro do século, por exemplo, a gente também oferece o atendimento fraterno, que é onde que você vai conversar, nós podemos conversar diretamente com o irmão ali que está conhecedor do Evangelho, que vai dar esses primeiros passos, esse primeiro acolhimento, e também, caso tenha condição, procurar um psicólogo, porque ele vai nos ajudar. Se eu tenho um problema, por exemplo, vamos pegar um problema aqui, de vários, né? Vamos escolher um. Como que eu posso fazer, por exemplo, para tratar uma compulsão? Eu tenho compulsão por alguma coisa. Como que eu posso tratar essa compulsão? Posso estudar? Posso orar? Com certeza orar e vigiar 24 horas por dia. Mas se eu só orar, eu vou conseguir? Sem ajuda, sem uma orientação? Quem que é o profissional específico para dar essa orientação? O psicólogo estudou vários anos para isso, ele pode nos atender melhor. Inclusive, ele pode... existe até um estudo onde que fala que a ansiedade é um dos males do século, né? E com isso, os psicólogos estão aí para nos dar todo esse apoio, para nos ajudar nesse ponto. E se precisar chegar ao caso de ter o atendimento para curar nossas aflições com o psiquiatra, que bom que a gente tem os psiquiatras, que bom que a gente tem os remédios. Se a gente, por exemplo, não tivesse os remédios, vamos falar de alguns dados antes disso. Olha só, uma morte por suicídio a cada 40 segundos no mundo. Enquanto a gente está conversando que, por exemplo, mais de 15 pessoas já tiraram sua própria vida. Entre os jovens de 15 a 29 anos, segunda principal causa de morte é o suicídio. 700 mil pessoas por ano morrem no mundo por causa de suicídio. Então, uma cidade do tamanho de Uberlândia deixa de existir em virtude do suicídio por ano.
são dados que realmente nos levam a analisar se é importante ou não falar disso, né? Aí às vezes a gente pode estar pensando, gente, mas é um assunto muito duro, preciso ouvir isso, será? Maíse Braga, que é uma excelente palestrante espírita que nos dá vários conceitos, ela nos conta uma história, que essa história é muito marcante, que traz um pouquinho sobre isso. Será que a gente realmente precisa ouvir isso? Qual que é a história que ela conta? Vamos tirar os nomes, mas vamos contar a história aqui da senhora, né? Que estava lá na frente da casa dela, e aí ela ficava vendo aquele movimento, não tinha tempo, não tinha outra coisa para fazer, ficava vendo o movimento, conversava ali com os vizinhos um pouco, e na frente da casa dela, dessa senhora, tinha um casal jovem, recém-casado, que estava ali, igual todos os casais, né, tem alguns problemas, né? Às vezes o marido deixa a louça na pia, não lava, e a esposa era meio desorganizada, então tem as discussõezinhas ali, mas o casal feliz, que resolvia as coisas durante o dia, e aí ia dormir em paz, como todo casal, resolvia, ia dormir, só que tinha um probleminha ali que estava causando uma aflição grande na esposa, porque tinha uma tomada, e essa tomada estava estragada. Essa tomada ficava em frente ao espelho, onde que essa esposa se arrumava, e ela precisava de ligar o aparelho naquela tomada ali. E essa tomada não funcionava, e foi passando tempo, ele não arrumava essa tomada, até que um dia ele foi trabalhar. E ela ficou sozinha, com aflição, com aquela tomada, e saiu de casa de repente, cumprimentou aquela senhora, aquela vizinha ali de frente, entrou para casa de volta, depois ela saiu de novo e conversou e encontrou um outro vizinho, rapaz muito bom, muito prestativo, que trabalhava na parte elétrica, tinha um conhecimento, estava chegando com equipamento, então ele foi ali ajudar a resolver essa questão da tomada, que estava em frente ao espelho ali no quarto, e ele começou a consertar essa tomada. E essa senhora viu esse rapaz entrando em casa, na casa com a jovem, o que ela fez? Ligou pelo marido e avisou, olha, entrou sua esposa e outro rapaz na casa agora, na sua casa agora. Mais que rápido, o marido veio, chegou em casa, nervoso, viu aquela cena, olhou de um certo ângulo, onde que ele viu o rapaz e a esposa sentada na cama, e ele, a hora que ele olhou aquilo, ele entendeu outra coisa. De imediato ele sacou a arma e atirou no rapaz, pensando que ele estava sendo traído. E não era nada disso. E a hora que ele cometeu o ato, que ele mudou o ângulo, que ele olhou e viu o que estava acontecendo ali, na verdade ele entendeu o que estava acontecendo. Viu as ferramentas, viu que não estava acontecendo nada daquilo, foi até a frente da casa e tirou sua própria vida. Isso nos traz a reflexão, esse assunto que Maíse trouxe, não sei se é uma história que ela contou, se são fatos, porque ela traz nomes, pode ser uma psicografia que ela recebeu, mas isso nos traz o envolvimento, como todos nós estamos envolvidos, às vezes com um simples fato, uma simples conversa, um simples item, a gente acha que isso é uma coisa irrelevante, e isso pode ocasionar um movimento muito sério. Então todos nós estamos reunidos aqui, estamos no mesmo barco para dar a mão, se sabe de alguém que está passando por alguma dificuldade, por algum problema, existem várias formas de tratar dentro da casa espírita, que tem um apoio, que seja a gente ouvir sem julgamento, a gente já estaria ajudando o irmão. É lógico que o caminho, como é dito lá dentro da casa espírita, o mentor vai dar algumas orientações, mas a gente sempre tem o nosso livre-arbítrio de buscar a força dentro da gente, de buscar o caminho, que seja o caminho através do psicólogo, através de um amigo que esteja aberto a ouvir, através do que faz bem, como Sócrates mesmo já nos diz, conheça-te a ti mesmo. Porque a tristeza, todos nós vamos sentir, num certo momento da vida, é uma emoção, assim como a tristeza, a alegria, a raiva e várias outras emoções que nós temos. Mas chega um momento que essa tristeza sentida muitas vezes, ela possa passar a ser um sentimento e enraizar dentro da gente. Não como mais emoção, mas como tristeza. A partir do momento que a gente fica preso em alguma situação do passado e fica remoendo isso, e aí qualquer coisinha que a gente fazia antes, aquilo pode passar a perder a graça, a gente não sentir mais vontade de fazer aquilo, e é onde que se torna a depressão, que é uma tristeza em uma proporção maior, uma proporção mais elevada. Que nada daquilo que a gente vai fazer, a gente sente graça. E aí é onde que a gente precisa buscar ajuda, ter força, ter coragem para conversar, falar, se abrir, pedir ajuda, levantar a mão,
onde que a gente fala de pedir ajuda. Tem um caso também que eu vou tomar a liberdade de conversar com você. Já casei há 17 anos atrás, já tem um tempinho. Na época ainda frequentava a igreja católica, e tem um curso de noivos, não o curso de casados, né? Porque para casado não tem curso, né? Mas antes de você casar ainda tem o curso de noivo. E lá no curso de noivos, eu lembro de duas coisas que ela falou. Acho que está na hora aqui, deixa eu ver. Acho que eu posso comentar isso aqui essa hora, né? Qualquer coisa, se não puder, depois os coordenadores me divertem lá. Mas teve duas coisas que marcaram, que foi bem interessante dentro desse curso que ela falou. Uma era o TTI, na verdade eu vou usar TVI, que é aquele calção, sabe aquele calção de jogar bola, que o marido vai dormir e que usa esse calção? Então aquele calção é o calção TVI. Ou então que a esposa coloca aquele pijaminha mais velho também é o TVI, que eles falavam lá que era tira vontade instantânea. Então isso é um ponto que me marcou, mas que eu quero usar para chegar em outro assunto aqui, que é para falar do principal que ela falou, que é o diálogo. A gente precisa ter o diálogo, por mais que todos os seres tenham pensamentos diferentes, nem todo mundo pensa da mesma forma, tem as suas vontades, mas a gente dormir, a orientação lá é que antes de dormir que a gente possa dormir em paz. E a mesma orientação que o Papa Francisco deu também, algum tempo atrás, ele estava dando uma palestra para 30 famílias e uma criança chegou e perguntou sobre essas discussões do pai com a mãe e tal. Ele falou, olha filho, olha a inteligência do Papa, né? E olha filho, isso é normal, a gente discutir, cada um tem uma opinião, tudo mais, só que antes de dormir, que vá dormir em paz, porque a guerra fria no outro dia, ela é muito triste. Então o Papa, com toda a sua sabedoria, usou um exemplo pequeno, que é uma discussãozinha em casa, para colocar em pauta também, mas sem ser direto, a questão das guerras. Tanta dor, tanta morte, por causa de uma guerra fria, por falta de um acordo, por falta de uma comunicação. E isso é o que a gente traz para a nossa vida, olhando dentro da nossa casa, assim como um âmbito global. Olha o tanto de guerras que tem no mundo. E a gente traz esse mesmo caso, as coisas têm que ser conversadas, porque sem o diálogo não tem a solução. A solução só vem através do diálogo, através da orientação, através do conhecimento, através do tratamento. E é isso que a gente deve falar em relação ao suicídio também. Uma coisa que dói, porque a depressão está presente no mundo. A ansiedade, como um dos males do século, também está presente. E a gente vê até, tem um Augusto Cury que fala muito sobre isso, como enfrentar o mal do século. E a gente buscar o que nos faz feliz nessa jornada. O Haroldo brinca muito que nunca viu um ansioso subir na escada ou então malhando perna. Já viu um ansioso malhando perna? Porque naquele momento que você está fazendo o exercício, o corpo libera os hormônios, endorfina e tudo isso que faz que a gente tenha aquele momento presente, estado presente. Aqui é legal que a gente está dentro da casa espírita, a gente está falando em nome do século, mas que aqui é permitido. A gente traz essa reflexão, a gente vê que Jesus Cristo não era cristão, a religião ela foi inventada pelo homem, então é pregado o amor, o espiritismo recebe todos com muito amor, isso é muito importante. Então a gente tem a liberdade aqui e agradecemos muito a isso que nos traz a vontade de querer estar também numa casa espírita aqui. A religião um dia não vai existir mais, vai existir sim um amor um pelo outro. Isso nos permite, por exemplo, citar Dalai Lama, que fala que também Buda não era budista. A religião de Buda foi inventada por ele, mas ele falava que os cientistas tinham que estudar mais a felicidade do que o problema. Onde que todos os cientistas estudavam ali a dor, a dificuldade e a felicidade. E aí é onde que foi feito um estudo que prova, por exemplo, que as pessoas que praticam a meditação, o mindfulness, que é chamado hoje, que é o estado presente, estar no presente por mais tempo, a massa cinzenta, o córtex frontal, altera a cor da massa cinzenta. Então essa é uma reação física que comprova que essas pessoas têm mais felicidade. E Dalai Lama nos traz isso para que a gente possa olhar para dentro e ver de que forma que nós podemos hoje buscar o que nos faz felizes, os primeiros detalhes, os detalhes menores que vão nos fazer felizes e nos afastar do que nos faz triste. Aqui no livro, no Evangelho, uma continuação desse estudo do capítulo 5 também, que a gente está estudando, fala o seguinte: a incredulidade,
a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores excitantes ao suicídio. A dúvida sobre o futuro, a ansiedade, que a gente acabou de falar aqui, o mal do século. Então, Allan Kardec, quando escreveu o Livro do Espírito, há tantos anos atrás, já estava relatando o mesmo problema que a gente tem vivido hoje e que tem aumentado. A incredulidade, a falta de fé, a dúvida sobre o futuro e o materialismo. Como que está o materialismo se a gente olhar hoje? Antes a gente tinha aquele tempo de parar na rua, ou ir ali conversar com o vizinho. E hoje? Nós temos que trabalhar cada vez mais para produzir cada vez mais, que trabalhar é uma dádiva, uma lei de Deus, é uma das leis, né? E trabalho abençoado. Mas sempre procurando o equilíbrio. Porque o materialismo, a incredulidade, como está falando aqui, a dúvida sobre o futuro, são as principais causas que nos levam a esses problemas. Desculpa. Engasguei aqui, pessoal, desculpa. Mas nós vamos encerrar aqui com muita gratidão a todos que já tiveram um tempo aqui para ouvir a gente. Que Deus abençoe a todos.